Isso, ardia as narinas. Amônia já foi relatado em alguns outros contatos? Já. Enxofre não? Mais amônia? Enxofre é mais relacionado, mas é mais raro. É porque o pessoal fala que o inferno é fogo e enxofre. Aí você fala, pô, chega um bicho com cheiro de fogo e enxofre, será que ele veio Eu não sei diferenciar enxofre de amônia. Então, geralmente, quando você tem enxofre... Enxofre acho que parece cheiro de esgoto, né? Como se fosse de esgoto. A amônia é um pouco mais... Amônia é um cheiro mais de xixi, assim, né? Mais ácido, produto de limpeza, assim, aquele que arde. Enxofre parece um pouquinho mais lixo. O enxofre descrito nos casos ufológicos geralmente estão associados a algum tipo da propulsão das naves. Mais da propulsão, então, não quando aparece a nave, que ela faz algum barulho, que ela vai sair, aí sai aquele cheiro, ou fumaça, e depois sentir um cheiro similar ao enxofre. Agora, ser com cheiro de enxofre, não. Agora, amônia sim. O de Varginha era cheiro de amônia, então. Cheiro de amônia. Entendi. Amônia. Muito forte, né, que eles relatavam. Muito forte, que ardia até as narinas. Agora, isso é um ponto importante, né, pra você. É um ponto a se pensar, né? Pode ser. Que é isso? Pode ser porque pela pele, aquelas criaturas, elas excretavam alguma coisa. Né? Não tinham genitália aparente. Entendi. Podia ser uma roupa ali, né? Então, por exemplo, se ela absorve, se alimenta pela pele, por exemplo, ela vai ter que expelir pela própria pele. Existem e aí relatos, vai ter um cheiro ruim. Existem relatos, eu queria confirmar contigo, que eles às vezes se alimentam pelos dedos, né? Bota a mão assim, então já vi uma bacia e suga o... Já vi algum ET sendo... Então, nunca ouvi nenhum caso de... Mas eu já vi em filme assim... puxando pelo dedo, assim, sugando, né? Olha, tem casos assim de eles estarem se alimentando, é bem raro de você ver ele comendo alguma coisa. Agora, tem um caso que aconteceu em Minas Gerais, sempre em Minas, né? Pra Minas. Minas Gerais. O cara gosta de um pão de queijo, né? E foi em 68 esse caso, e numa região chamada Bebedouro ali, e a pessoa estava pescando, era um soldado da PMMG, da Polícia Mineira, e aí ele estava pescando, aí veio a nave, ele escutou um barulho no mato, veio uns seres com capacete e tal, e aí pegaram aquela coisa, levaram para dentro da nave, e dentro da nave ele foi levado para um local, ficou 5 dias fora, praticamente. Caramba, hein? 5 dias. E quando ele voltou, largaram ele em Colatina, no Espírito Santo. Pegaram ele em Minas e largaram. É o soldado, então, né? Soldado José da Silva. É um caso bem famoso, foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira também naquela época. E ele disse que viu dentro da nave, em um determinado momento, eram seres até que fugiam um pouco da característica da tipologia tradicional. Eles lembravam muito os duendes, porque eles tinham uma barba meia ruiva, vermelha, eram baixinhos e tal. E num determinado momento da nave, eles tomam um líquido verde, meio pastoso. E como ele era soldado tal, eles quiseram dar para ele... Tipo uma clorofila, assim, um negócio assim? Um negócio verde, meio pastoso. E deram para ele tomar. Ele ficou meio na retranca, né? Falou, vou tomar esse negócio, de repente é veneno, me apaga aqui. Mas ele viu que os seres estavam bebendo aquele negócio e conversavam ali e falaram, então não deve fazer mal. Aí ele pegou e tomou. Ele sentiu alguma coisa, ele falou? Não, normal. Não fez nenhuma diferença aquilo lá. Agora, dentro desse lugar onde ele estava, ele enxergou 4 pessoas mortas. Seres humanos. Seres humanos. Tinha um mais escuro, né, um moreno e 2 brancos. Estavam ali deitados. Aparentemente, ele achava que tá morto. Até ele pensou, vou ser o próximo. Né? Eu sou o 5º, né? Mas aí depois ele estava com um terço em volta do calção. Ele estava só com uma meia na cabeça, sem camisa, o calção, um terço em volta. Aí ele clamou ali o Deus dele ali, né? Deu uma rezada ali. E aí de repente entrou um cara com uma espécie de uma bata, um manto ali, e acalmou ele. Falou, não, a gente vai te devolver e tal. E fizeram umas propostas lá para ele não quis aceitar, não, a gente vai te largar, só que largaram em Colatina. Aí em Colatina ele acabou pegando uma condução desse local até Colatina, depois de Colatina até Belo Horizonte, e aí a polícia militar assumiu o caso, ele ficou na casa do comandante, né, do chefe dele, durante alguns dias. Aí a aeronáutica foi lá,
investigou todo o caso e tal. A polícia estava procurando ele, a família pediu ajuda e tal? Ele tinha andado como sumido? Não sei desses detalhes, né? Porque o relatório da aeronáutica, esse específico, ele desapareceu. Ou está em algum desapareceu arquivo... pra gente. Né? Pra gente. Ou está em algum arquivo aí de inteligência, ou está na mão de algum outro ufólogo de Curitiba, que eu fiquei sabendo que quem tinha esses relatórios todos deu uma parte do material para um ufólogo de Curitiba e o resto deu para mim. Entendi. Então eu tenho 66% do material da aeronáutica daquela época, né, da década de 60, 70, e esse outro ufólogo de Curitiba, que eu não sei quem é até hoje, teria 33% do material. Então esse foi o único caso que você se lembra que eu lembro dele se alimentarem e era algo pastoso. Né? Não era o Grey tradicional. Não era o Grey tradicional. Nunca soube de nenhum caso. Se alimentando. Né? Inclusive eu estava numa igreja outro dia e a gente foi lá participar de umas festividades lá. E aí a filha do apóstolo da igreja chegou para mim e falou: você que pesquisa ET, né, essas coisas. Falei, só posso fazer uma pergunta? Né, a Radassa, né, Margarete? Foi a Radassa, né, que fez a pergunta. Aí eu falei, pode. Aí ela chegou pra mim assim, o que o ET come? Aí eu fiquei na berlinda, né? Aí ela te quebrou, né? Me quebrou, porque geralmente eu tenho resposta de um monte de coisa, mas com relação a isso eu nunca ouvi algum caso em que tivesse comido... Né, foi observado pelos abduzidos ali, eles comendo alguma coisa, ou mesmo o abdutor se alimentando. A gente vê muitos casos, como é o caso lá da Operação Prato, que ele ficou, o nome popular era chupa-chupa, né? Porque eles sugavam o sangue. Será que eles não, em algumas situações, podiam estar consumindo esse sangue, não? Como se fosse vampiros, alguma coisa assim? Então, por isso que o Fernando Grossman tinha essa teoria dos vampiros energéticos, né? Porque foi justamente por conta da Operação Prato. E tinha aqueles furos, né? Tem a foto com as mulheres com furo no peito, acho que eu tenho até alguma foto aqui pra gente mostrar. Enquanto você procura aí, eu só queria mostrar aquela imagem que eu tinha pedido pro Tucci aí. Dos anjos. Da visão dos anjos. Conforme a descrição da Bíblia. Olha que bizarro, cara. Um monte de... E você falou em Operação Prato, o Tucci se interessou todo aí. Ficou com fome aí. Esse aqui é o caso mais conhecido da Aurora Fernandes, onde ela foi atacada no peito, em cima, né? E nós tivemos a oportunidade de, em abril do ano passado, localizar ela. Ela? E sabe o que a gente descobriu? É viva ainda, mora em Belém lá. A Naninho deu ali aquela região. Sei. E aí ela deu entrevista pra nós tal, e aqui ó, eu com ela. Vítima da luz vampira. 46 anos depois eu perguntei pra ela assim, Dona Aurora, a senhora viu mais alguma luz depois daquele fato de 77? Ela falou, não, nunca mais vi nada. Foi só aquela vez mesmo. Ela estava dentro de casa quando a luz entrava? Não, ela estava fora, porque ela foi para lavar a louça. Elas estavam numa festa, ela e a irmã. Entendi. E aí quando voltaram, ela foi lavar a louça, porque a mãe tava brava que elas demoraram de chegar, aquela coisa toda. E era externo da casa. E era externo, né? Aquelas casas de madeirinha, assim, com fresta e tal. E nisso, quando ela saiu, veio pela... Tinha um pé de árvore bem grande, assim, veio por cima, e aí atacou o raio nela. É como se fosse um laser, parece, né? Como se fosse um laser, né? Tem algumas pessoas que viram esse raio e diz que de dentro do raio sai uma bolinha metálica, e aquela bolinha que encosta, que eu acho que provavelmente a bolinha que... suga ou coleta, né, o material genético, o sangue, e depois aquela bolinha ela é levitada para dentro da nave pelo aquele foco de luz. A bolinha navega dentro desse feixe de luz, então. Agora, tem feixe de luz que é paralisante, que às vezes atinge a pessoa em qualquer parte do corpo, no braço e tal, e aí a pessoa desfalece. Geralmente é um feixe de cor verde. Entendi. Que também já foi descrito como esses verdes que pode levar à morte e gerar até leucemia nas pessoas, né? Tem pessoas que morreram de leucemia, mas é porque também esse aí é um outro caso que aconteceu lá em Crixás. O cara deu um tiro na cabeça de um dos seres, aí ele caiu morto, né? Provavelmente porque o cara era um exímio atirador. E aí os outros dois seres recolheram ele, saíram puxando para dentro da nave, aí da nave saiu aquele foco verde e atingiu ele no peito.
Aí ele já caiu desacordado. A mulher dele viu a nave ainda decolando, né, com os seres, e ele desenvolveu uma ele foi acordado, né, pela mulher. Aí começou, tava meio mal, ficou na cama. Aí chegou o proprietário da fazenda, que ele era o capataz da fazenda, falou: o que aconteceu? Aí contaram lá, tal, e levaram ele para Goiânia para ter o tratamento adequado, porque aqui no peito, onde ele foi atingido, não, ficou roxo, começou a ficar roxo. Aí quando fez exame de sangue, o cara falou: olha, tem alguns dias e tá com leucemia e vai morrer. E morreu, cara? Morreu. E aí foi orientado, como por conta da estranheza desse fato, queimar toda a roupa de cama, o que ele tinha poderia ser algo radioativo, né? Não sabe o que aconteceu. E a aeronáutica também depois foi lá para analisar isso. Mas no caso do chupa-chupa, quando a gente entrevistou a Aurora, eu perguntei para ela se ela tinha visto alguma coisa. Ela falou que não, que o que ela viu na época era algo assim, e que atingiu ela. Aí conversa vai, conversa vem, porque a gente, geralmente, quando uma pessoa tem uma interação com um fenômeno forte dessa, como ela teve, continua tendo contato. Aí eu perguntei para ela assim: mas, dona Aurora, deixa eu perguntar uma coisa. E assim, quando a senhora está dormindo à noite, você já teve paralisia do sono, assim, se sente meio paralisada? Você fala: ih, meu filho, isso daí é direto. Aí tem uns baixinhos cabeçudo que fica do lado da minha cama. Então, ela tem contato até hoje com os seres que abduziram ela 46 anos atrás. Sim. E aí eu fui ver com outras testemunhas da Operação Prato, acontecia a mesma coisa. Então são pessoas que são monitoradas por esses tripulantes de OVNIs aí, e as intenções deles não são muito boas, né? Não são muito boas. Então eles nos olham como se fosse um gado, assim, né? Um animal de criação, né?